Olá, doutor, doutora e futuros advogados, operadores do direito. Muita gente me pergunta sobre como manter um escritório financeiramente saudável, como é que a gente faz para não ter um desequilíbrio durante a evolução do escritório. Eu preparei aqui uma conversa, um bate-papo com o meu sócio que atua junto comigo nessa parte, que me ajuda a manter aí o escritório de uma forma bem bacana. Nós desenvolvemos aí algumas técnicas, algumas perguntas que eu acho que pode ajudar você a melhorar ou pelo menos aperfeiçoar aquilo que você já tem aí dentro dos seus escritórios. Vamos faturar? As pessoas têm a ideia de que saindo da faculdade tem um custo muito alto para começar um escritório do zero. Quanto que você acha que é necessário para começar um escritório desde o início? Olha, a primeira coisa que a gente tem que definir são as ferramentas básicas que todo advogado tem que ter. Possivelmente adquiriu durante a faculdade ou é um investimento bem básico, que eu considero um computador, um telefone, um contato, um meio de comunicação básico aí que é as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, uma coisa bem simples, é preciso ter isso. E no início você não precisa, mesmo em sociedade, você não precisa ter um local físico, você não precisa ter uma estrutura. Se você não tiver dinheiro, você consegue começar a advogar do zero, você consegue faturar, ganhar dinheiro desde o primeiro mês, desde que você tenha organização e que você, obviamente, saiba traçar aí as suas estratégias e seus pontos, definir e depois utilizar essas ferramentas da forma correta. Mas quanto eu preciso para abrir um escritório? Nada, a força de trabalho principal de um escritório de advocacia é o advogado. Talvez em outras épocas, anos atrás, fosse fundamental ter aí uma estrutura física e tudo mais. Mas hoje uma sala de coworking, por exemplo, você consegue aí alugar por valores bem baixos, bem tranquilo, E uma coisa importante é que o seu cliente ele não se preocupa só com a estrutura que você tem, muito melhor é o teu resultado. Então, se você conseguir convencer ele de que o teu resultado é bom, que você consegue entregar aquilo para ele, não vai ter problema nenhum, você consegue iniciar a sua carreira sem ter um escritório físico, porém, é importante ter um local físico sim, uma estrutura, isso vai te ajudar. Então você vai ao longo desse tempo, durante um pequeno período, você vai estabelecer uma meta para que você consiga depois ter a sua estrutura física. A sua sala de reunião, um local melhor, de repente você está num local mais que não era o que você desejaria, mas você vai criar metas, estabelecer pontos para você conseguir chegar lá. Você falou de organização, existe algum planejamento específico para que comece esse escritório? Com certeza, tá? O escritório de advocacia é como se fosse uma pessoa mesmo, tá? E o advogado é só a ferramenta que essa pessoa usa para ganhar dinheiro, para ter lucro, para conseguir sobreviver. O sangue da empresa, o sangue do escritório é dinheiro, não é verdade? E você só consegue alimentar as ferramentas, os órgãos dessa empresa com trabalho e com dinheiro. Então você precisa desses dois pilares para estar funcionando. Uma coisa importante, não tem como você receber 10 mil reais em um mês de história de advocacia e dividir 3 mil para cada um, 3.333 para cada um dos sócios, vamos supor que somos aqui 3 sócios, e aí chega no dia 10 ele fala, fulano precisa pagar o aluguel, me ajuda a pagar a água e a gente vai ratear as despesas no final. Isso não existe, não é verdade? Tem que ter uma organização. Então, primeira coisa, um fundo de reserva. O que é um fundo de reserva? O que é você falar dessa reserva? O que é você guardar um dinheiro para que esse escritório funcione? Faturei, vamos botar em números aqui, tá? Iniciando a advocacia, um valor bem real e bem tranquilo de faturar aí no mês. 10 mil reais. Somos 2 sócios. Eu não vou dividir 5 mil para cada um. Uma parte desse dinheiro, uma parcela desse valor é do escritório. Ou seja, ele não não vai ser dividido, não vai ser para usar, para pagar a despesa, não. Ele é um valor, uma reserva do escritório. Tá. E o que eu mais poderia colocar aí que me ajude a se organizar, me ajude a organizar financeiramente?
13º. Advogado nenhum tem 13º. Aí você fala, Luiz, eu tô começando agora a advocacia e eu vou ter um 13º. Vai ter um 13º. Você vai estabelecer parâmetros, limites para você receber, para você ganhar dinheiro. E com essa organização, a teu escritório, a tua empresa, ela vai estar sempre saudável e você sempre vai trabalhar em cima do seu limite e não no limite da empresa. Isso dá estrutura para a empresa, garante que você pague o aluguel, que você pague suas despesas e que você consiga pensar no próximo mês como você vai evoluir e desenvolver o seu trabalho em cima disso. Existe alguma porcentagem dessas reservas que você acha interessante? Desde o início, o principal é você definir um salário máximo, não um salário mínimo, um salário máximo. Como assim? Olha, eu estou começando a advogar agora, abri meu escritório, tenho um sócio e a gente vai trabalhar com direito penal, beleza? Então a gente vai começar a receber trabalhando durante o mês, estamos prospectando clientes, estou usando aqui algumas ferramentas focadas para a advocacia que me ajudam a prospectar clientes e faturamos durante o mês R$5.000. Nossa, R$5.000 é muito pouco, Luiz, não consigo sobreviver com R$5.000, não importa. Você faturou R$5.000, mas lá no seu acordo com o seu sócio, vocês limitaram que cada um só poderá receber R$3.000 por mês. Bom, até R$3.000 por mês. Bom, temos um problema, porque se eu faturamos 5, está faltando dinheiro aqui. Não importa. No mínimo, 10% desses 5.000 é um fundo de reserva do escritório. É o mínimo que você precisa para ele sobreviver, para você ter ao longo do tempo, depois esse percentual vai aumentando. Mas é o mínimo que você precisa falar, não, com 10% eu preciso segurar. O resto é dinheiro que você vai pagar de imposto, vai pagar o seu contador, vai tirar lá mais uns 1.000 e pouco, tá? Não tem aluguel ainda, estou falando de um escritório que acabou de começar. Não tem um local físico, está atendendo cowork, e aí o resto você vai o quê? Vai dividir. Sobrou lá 3.500, 1.750 para cada um. Ok. Você recebeu 1.750. Qual é o teu limite? 3.000. Você recebeu 1.750. No mês seguinte, bombou. Nossa, você atendeu vários clientes, pagaram à vista. Nossa, foi uma coisa bem bacana. Vocês conseguiram desenvolver melhor. E aí, já está recebendo ali um residual que veio do processo anterior, ou um cliente que resolveu pagar no mês seguinte e tudo mais. E vocês faturaram R$12.000. Também não é lá o sonho, né? Mas já é um valor melhor. Poxa, daria 6.000 para cada um, o dobro, se a gente fosse dividir líquido, o dobro do que você poderia ganhar. Quanto você vai ganhar se as suas despesas ainda continuam sendo R$2.000, R$3.000? Você vai ganhar os mesmos R$3.000. R$3.000 é o seu limite. Esse é o seu limite. E o resto, 10%, é fundo de reserva. É um fundo de reserva, é um dinheiro guardado para uma eventualidade, por um outro problema ou para investimento depois dentro do escritório. Tá. E o dinheiro que sobra? Participação nos lucros. E quando é que eu recebo essa participação nos lucros? Lá na frente, numa hora que você vai definir, a cada 6 meses, a cada 3 meses. E não necessariamente precisa ser tudo. Pode ser que o saque seja diferenciado, que você possa sacar só um limite, tá? Que você seja obrigado a investir em outras coisas. De repente você pode falar, olha, durante os primeiros 6 meses, o meu limite é 3.000. Aí o escritório começou a crescer bem, você está faturando bastante. Depois aumenta esse valor. Você pode aumentar esse valor, desde que o percentual também aumente de fundo de reserva e tudo mais. Isso vai dando solidez. E aí, quando você tem dinheiro em caixa, você começa a perceber e você começa a trabalhar. Você fala, olha, eu sou bom na rua, eu consigo prospectar clientes, eu consigo correr atrás das coisas, eu preciso de um estagiário. Aí você vai ter dinheiro para o estagiário. Você não usou isso para renda pessoal, esse dinheiro do escritório. E no escritório você não mexe, entendeu? Então esses primeiros passos são fundamentais para que lá na frente você consiga dar um passo adiante. Entendi. E quando começa a entrar esse dinheiro, é natural que as pessoas também confundam o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa, do escritório. O que você indica de administração básica, o que tem que ser feito para não cair nessa cilada aí? Muita gente me pergunta, tá? Inclusive colegas meus que quando saíram da faculdade trabalharam para outros escritórios e agora estão pensando que já criaram uma bagagem, acho que se sentem mais confiantes, estão pensando em abrir um escritório e eles me questionam essa questão administrativa. Você não precisa ter um sistema ultra mega power importante para fazer
uma administração inicial do seu escritório. Conforme a complexidade vai aumentando, você também aumenta a complexidade de administrativa do seu escritório. Mas uma coisa é certa, uma planilha para que você consiga, básica para que você consiga definir quanto entrou, quanto saiu. Porque ao longo do mês você vai tendo lá alguma despesa, poxa, preciso comprar um livro. Por exemplo, no meu escritório, aqui no escritório onde eu tenho sociedade, nós temos um valor restrito apenas para livros. Como assim? Sim, do valor que entra para o escritório existe um percentual que é para comprar livros. Tá, mas e se eu não quiser comprar livro? Aquele dinheiro é para comprar livro? Não, mas aquele dinheiro é para comprar livros. E dentro do escritório a gente tem áreas, segmentações. Então, eu tenho a área do direito penal, eu tenho a área de trabalhista, tenho o pessoal da área de família. Eu vou comprar livros para essa galera. E a gente vai municiando eles de informação. A gente tem um valor aqui para cursos. Aquele dinheiro entrou R$50.000. 10% é para curso. R$5.000 para curso, R$5.000 para curso. Chegou no final do ano, tem R$50.000 para curso. Vamos investir em curso porque aquele percentual é definido para isso. O percentual você define como você quiser. Mas você tem que ter uma planilha, uma organização para que isso se torne saudável e para que você consiga visualizar. Se você não tiver uma organização simples, receita, despesa, faturamento, soma, sabe? Aquela balança simples, você não consegue visualizar e você não consegue dar o passo seguinte. E você vai conseguir identificar depois, quando as coisas forem melhorando, dentro da sua área de atuação, dentro do seu nicho de negócio, aonde estão os teus pontos de fragilidade. E aí você consegue corrigir isso, equilibrar essa balança e faturar ainda mais. O Google também tem algumas ferramentas que podem ser úteis. Nossa senhora, o Google tem muita ferramenta para isso. Se a gente fosse trabalhar em cima de uma ferramenta mais tranquila de todas, que municia muito o advogado, que é o Google Ads, por exemplo, eu consigo não só prospectar, como consigo fazer análise de como eu estou investindo o meu dinheiro dentro do meu escritório apenas para que o público saiba que eu exista. Não estou falando de uma análise mais profunda, tá? Mas o Google também tem ferramentas de análise, planilhas, custos. Eu falei do Google Ads porque o Google Ads te dá a análise de quanto você investiu. E você pode utilizar aquilo como ferramenta para você criar a sua planilha dentro do próprio Google. Então você não precisa ter nada específico. Você tem ali dentro, não só do Google, mas dentro da internet. A internet te dá muita ferramenta que você pode buscar e pode ajudar o teu escritório, inclusive compartilhando informações e te dando dados específicos que te ajudam a desenvolver melhor o seu escritório. Então, essa questão administrativa é muito importante, mas eu vejo que as pessoas também têm muita dificuldade de conseguir clientes, né, no início da advocacia. É muito difícil mesmo? Como é que é essa situação? Ninguém começa advogando para grandes empresas, grandes indústrias, corporações, grupos. Isso é surreal. Pode ser que exista aí uma exceção no meio do caminho, mas o normal é que você comece a buscar as pessoas comuns. Vamos dar um exemplo aqui em processo de família, por exemplo, divórcio. É bem comum as pessoas... divórcio acontece bastante, é comum. Eu vejo que a equipe do pessoal que trabalha com família, todo mês tem, não sei, o pessoal se divorcia. É muito divórcio que tem aqui, né? Eu vejo pouco pacto nupcial, né? As pessoas se preocupando antes, mas o depois, né, com o divórcio sempre tem. Então, quando a gente vai procurar novos clientes, você tem que ter ali algumas ferramentas que vão te ajudar a você conseguir isso desde o começo. E a internet te dá isso de graça. Eu vou dar um exemplo bem simples. Facebook. Por mais que você não goste do Facebook, você tem uma interação ali direta com alguém que tem um determinado problema. Tem grupos dentro do Facebook que tem pessoas com problema, entendeu? E que você pode procurar ali alguém que tenha determinada dúvida e de repente a pessoa pode conhecer o teu perfil e procurar em você uma pessoa que vai tirar essa dúvida e que vai ajudar ele nesse sentido. Instagram, talvez não seja bem o ideal, mas também pode te ajudar a criar aí uma certa autoridade e tudo mais. Mas vamos entregar aqui um que sempre dá resultado, principalmente para quem está iniciando. O Jus Brasil. O Jus Brasil, mas o Jus Brasil ele cobra. Ele cobra, mas é quase certo que você vai conseguir
prospectar algum cliente dali, porque ele seleciona, ele subnicha para você, ele te dá o caso entregue. Então, vou trabalhar com direito de família, vamos mudar um pouco, vou trabalhar com trabalho, direito previdenciário, vai ter ali. Ah, mas eu quero trabalhar com direito empresarial. Talvez vai ser mais difícil você achar ali grandes empresas, grandes corporações. Mas, de repente, existe alguém ali que tem uma pequena empresa, uma padaria, alguma coisa assim, e tem uma dúvida societária. Você pode encontrar ali alguém com uma dúvida societária. Gosto de direito empresarial, vou trabalhar com direito societário e você pode ajudar essa pessoa ali. Ah, eu tenho uma pessoa ali que tem direito, trabalhou e não recebeu aí as suas verbas ou tem alguma dificuldade. Você vai encontrar essa pessoa ali. Você precisa pagar, mas o investimento, o resultado é quase certo, porque subnicha bem, basta você trabalhar a sua comunicação, isso vai te ajudar bastante, não vai ter problema nenhum em relação a isso. Entendi. E eu vi também que tem gente que faz, após o contato inicial com o cliente, acaba fixando alguma taxa de manutenção de processo, alguma coisa assim, para garantir uma receita. Você indica isso? Como é que você entende sobre isso? Não há como advogar um processo que às vezes vai durar 2, 3 anos, 6 meses, não importa, sem que você cobre uma taxa básica de manutenção desse processo. Nós temos que dividir os honorários. Nós temos os honorários contratuais. Existe existe uma expectativa de receber os honorários sucumbenciais, certo? Você ainda pode negociar um percentual em cima do seu êxito. Mas manter esse contrato, o seu cliente vai sempre te ligar. Manter esse contrato, esse processo ativo, analisando, tem custo isso, tem um custo. E esse custo tem que ser pago pelo cliente. E é bom porque você consegue entregar o melhor resultado para ele. Imagine só, nós temos um sistema em que a gente consegue sempre mostrar para o cliente, semanalmente, como ele recebe uma informação de como está o processo. Ele paga essa taxa básica de manutenção do processo. E a gente consegue fazer isso com valores básicos, tá? Ninguém está falando de 200, 300, 500 reais por mês. A pessoa vai correr, às vezes você está trabalhando numa causa aí que é 10 mil reais o valor total da causa e não tem vergonha nenhuma em trabalhar com um processo de 10 mil reais. Pelo contrário, às vezes uma indenização por dano moral, aí, inscrição indevida, é mais ou menos isso que se dá em juizado especial. E aí você vai cobrar uma taxa básica do cliente de quanto? De 100 reais? Não, mas você pode cobrar ali 20 reais, 30 reais. 30 reais é o suficiente. E daqui a pouco você tem... O volume acaba sendo vantajoso. Exatamente, você vai ter ali 20, 30 clientes que dependem, que pagam essa taxa básica para você. Isso aí está pagando teu aluguel daqui a pouco. E aí você consegue ter calma, tranquilidade para pensar em novas estratégias. E aí você vai também dividir melhor o seu público e vai conseguir evoluir a sua advocacia e você vai conseguir respirar e as coisas vão evoluir, porque é um crescimento. Você não vai começar a advogar já e ganhar rios de dinheiro. Você consegue ganhar bem, muito melhor que como empregado, mas você não vai ganhar rios de dinheiro já no começo da advocacia, porque isso é um processo. Mas tem alguns clientes que não concordam em pagar essa taxa? Como é que funciona nesses casos? Tem. Evidentemente que o cliente, assim como às vezes não concordam de pagar não concorda de pagar consulta, né? Que é uma coisa que gera bastante debate. Mas vamos falar primeiro dessa questão da mensalidade. O cliente não vai querer pagar, não quero pagar, não acho certo, não estava contando com isso, acho muito caro. Bom, se ele achar muito caro, eu consigo negociar com ele, dependendo do valor, tal, mas eu explico para o cliente porque que é importante, tal, você explica por que ele vai pagar esse valor. Mas a questão primordial, coloque isso na mesa de negociação e discuta em relação aos percentuais finais. Fala, tudo bem, o senhor não quer pagar os honorários finais, então a gente vai fazer o seguinte, lá na minha cláusula de êxito, lá no final, eu vou receber um pouco mais. Então se era 20, eu quero 30. Se é 30, eu quero 35. Ou meu honorário contratual inicial vai aumentar. Porque eu vou ter esse custo. É importante que ele entenda que tem esse custo. E também explicar para o cliente. Falar, olha, não é que eu quero te cobrar isso só porque eu quero ganhar dinheiro. Não, é porque eu vou acompanhar o seu... Porque você tem que entregar isso. Eu vou acompanhar o seu processo. Quando o senhor me ligar aqui, você nem vai precisar me ligar. Eu vou te dizer como é que ele vai estar. Tem uma periodicidade nessa Com certeza. Você tem que entregar isso. Ou seja, tem essa periodicidade. Você vai ter que entregar isso para o seu cliente. O seu cliente vai ter que saber o seguinte. Pô, eu pago esse valor, ele me
dá esse retorno e eu sei como é que está meu processo. Às vezes você olha o processo e fala assim, ixi, não teve nada, só um despacho de saneamento vai designar uma audiência. Teu cliente não sabe o que é isso, mas muitas vezes o teu cliente está com o número do processo lá e ele está acompanhando. Então você manda uma mensagem para ele, olha, teve uma situação assim, 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 assado. E ele vai se sentir muito orgulhoso disso, vai se sentir feliz porque ele vai se sentir atendido, acolhido e vai justificar essa taxa que ele paga para você. Então, não é que ele tem que pagar para não receber nada em troca, ele vai receber em troca e é uma melhor prestação de serviço e isso é bom para o teu escritório e para a tua profissão também. Legal, e falando de honorários advocatícios, quando que você faz essa distinção de cobrar honorário só no êxito ou cobrar honorários iniciais e mais do êxito? Como é que você faz essa diferenciação? Ó, você tem que analisar, obviamente, caso a caso, certo? Todo processo tem êxito. Aí você pode me falar assim, não, mas espera aí, imagina só que eu vou fazer aqui um habeas corpus, eu preciso soltar uma pessoa. O êxito é a soltura dessa pessoa. Então você pode colocar ali uma cláusula de sucesso, onde que você cobra um valor para iniciar o trabalho, mas caso essa pessoa, você obtenha êxito em soltar essa pessoa, que é o objetivo principal, é a soltura dela, a liberdade dela, você coloque ali um êxito e receba por isso. Ah, eu vou fazer aqui um processo na Justiça do Trabalho, por exemplo, eu acompanho muito o pessoal aqui da equipe da Justiça, que trabalha na área trabalhista, e eu vejo que existe sempre uma discussão em relação às negociações. Ah, vai ter uma audiência lá e a gente vai chegar num acordo. Ok. Se sou aqui a parte que está pedindo, né, que é o requerente, ou seja, eu estou discutindo um direito meu, quanto maior for o valor que eu alcançar, maior é meu percentual. Então eu posso discutir isso, porque às vezes o cliente ganha um percentual baixinho, então a gente pode negociar, olha, eu acho que até aqui é o teu direito e eu quero 30% disso. Se eu conseguir menos que isso aqui, a gente vai ficar nos 30%, mas não nada impede de eu aumentar esse percentual se a gente conseguir algo extraordinário. Esse extraordinário, esse além, é uma cláusula de sucesso, ou seja, isso me motiva a buscar mais. Lógico, dentro da realidade, a gente não pode fugir aí do contexto real. E existem causas que só no êxito seria vantagem para o escritório também? Claro que sim. Você vai analisar ponto a ponto. O mais comum para quem está iniciando são as extensões indevidas, né? Ah, chega o cliente lá, doutor, tive aqui uma inscrição indevida, colocaram meu nome no SPC, Serasa, nunca fiz conta com essa empresa aqui. Quanto custa para fazer o processo? Nós, aqui do escritório, temos o hábito por cobrar para fazer esse processo do mesmo jeito, tá? Porém, às vezes o cliente discute, doutor, mas eu conheço advogado que trabalha só no final e tal. Então tá bom, eu trabalho só no final, eu vou aumentar o meu percentual lá no final, mas eu cobro a taxa básica dele também do mesmo jeito. Se você vê que a causa é muito boa, que é uma causa extraordinária, eu vou dar um exemplo, tá? Tivemos um caso, acompanhei aqui no escritório, tivemos êxito em que, durante uma cirurgia, o médico esqueceu a gaze dentro da nossa cliente e fechou lá o hospital, né, a equipe cirúrgica, esqueceu várias gases dentro da cliente. Isso causou um problema em uma infecção general, deu um pipi na mulher, quase morreu, tá? Essa ação, a nossa cliente discutiu muito que não queria pagar o inicial porque ela achava que era um risco muito alto. Não, era um juizado especial civil, ela já ia ter custas e tal. Por mais que a gente relutasse com ela, discutimos isso, ela estava inflexível. O que a gente fez? Aumentamos o percentual. Cobramos a taxa básica do processo, ela topou pagar, não pagou o inicial, mas lá no final o percentual dela foi maior. Depois ela percebeu que, como a gente teve um êxito muito bom, não valia mais a pena ela ter pago o contratual, mas foi a opção que ela fez lá no começo, nos pagou corretamente, não teve problema nenhum. E foi bom para as duas partes. Você tem liberdade para negociar caso a caso, obviamente, você só não pode perder tempo com causa que você sabe que não vai dar certo, porque é uma discricionalidade do advogado também observar, fazer uma análise do processo, da causa do problema e ver o que aquilo pode te trazer de resultado ou não. Legal. E mudando agora um pouco de assunto, e quantas consultas? Vocês costumam cobrar consultas? Como é que funciona? Desde o começo, sempre nós cobramos consulta. Não tem como você escolher um cliente sem cobrar consulta. E parece um pouco clichê isso, porque todo mundo fala que cobra consulta, mas sabe que um monte de gente não cobra. Eu conheço um monte de gente que não cobra consulta e fala que não cobra consulta.
Mas o importante de cobrar consulta é porque você seleciona o nicho de cliente que você quer. Como assim? Eu tenho uma pessoa que quer vir aqui no meu escritório e fazer um divórcio. E ele fala para você, doutor, eu quero me divorciar. Eu preciso fazer esse divórcio, eu preciso dar um jeito. Mas eu não tenho como pagar a consulta. Se ele não tem como pagar a consulta, ele não vai ter nem como pagar o processo mesmo, não é verdade? O que você pode negociar é o seguinte, olha, eu te cobro a consulta e se você não conseguir, se você fechar o contrato conosco, eu desconto esse valor da consulta dos contratos finais, dos honorários contratuais, tá? Agora, a pessoa veio até o teu escritório, tirou o teu tempo, ela te consultou, você vai prestar um bom serviço para ela, vai responder, muitas vezes você vai pesquisar sobre o caso dela na jurisprudência, alguma coisa assim, é importante para valorizar o teu trabalho, para valorizar como você se desenvolve, que você cobre consulta. E você também subnicha clientes. Aquele cliente que não quer pagar uma consulta, dificilmente ele vai poder ter dinheiro ou ele quer realmente fazer aquele processo. Porque quando existe um problema e ele toca na ferida, com certeza ele vai pagar consulta. Existem exceções? Raríssimas exceções. Se a pessoa é muito pobre e ela não tem dinheiro e ela tem realmente um problema, é possível que essa pessoa não tenha acesso adequado à justiça. E aí você pode sim fazer um percentual ali e trabalhar em pro bono, né? Então, eu recebi 10 clientes esse mês. E mais um aqui eu vi que não tenho condições de pagar, que é uma causa nobre, é importante, que de repente, se depender da Defensoria Pública de um dativo, ou é a minha especialidade, eu sei que eu posso ajudar. E de repente é importante também para vocês, como estudo e tudo mais, é um desafio. Eu posso até exemplificar isso. Tivemos um caso no escritório em que era uma revisão criminal, acompanhei isso com outro advogado, e foi legal, porque ele estava preso já, né, transitou em julgado, eu lembro disso, e tocou na ferida porque havia provas de que realmente ele não tinha cometido aquele crime. E essa revisão criminal foi pro bono e a gente conseguiu ter resultado aí, o cliente foi solto e tudo mais. Então, são casos específicos que a gente consegue trabalhar nessa modalidade, mas cobrar a consulta é fundamental e importante para o desenvolvimento da advocacia. A gente está falando aqui de dinheiro, é muito comum que se tenha inadimplência. O que vocês fazem para solucionar isso? Eu sempre digo que vale mais a pena advogar em sociedade do que advogar sozinho, isso por várias questões. Então, se você está advogando em sociedade, onde começa ali a ter vários recebimentos, tem parcelamento, pagamento com cartão, com boleto, com cheque, é importante que uma dessas pessoas fique responsável unicamente pelo recebimento, pelo controle dessas contas, desses pagamentos, agendamentos, e para que não haja confusão, defina 3 datas durante o mês onde as pessoas são obrigadas a pagar. Então vamos lá, dia 10, dia 15 e dia 20. Por que um limite dia 20 ou no máximo dia 25? Porque daí você tem os últimos 10 dias do mês para cobrar daquele cliente para você conseguir fazer o fechamento do caixa no final do mês, tá? Mas definindo essas 3 datas, você nunca vai ter problema. Há quem prefira definir dia 10 ou dia 20. É uma opção ainda melhor, fica mais fácil de organizar. Mas nada impede, ter 3 datas definidas, sempre você vai ter esse tempo intermediário para fazer essas cobranças. Não pagou, o cara que não pagou do dia 10, você cobra até o dia 15 e assim por diante. Quando der dia 25 no mês, você já vai estar com tudo fechado, sabe quem vai pagar, quem não vai pagar, como que você vai cobrar, enfim, fica mais fácil de você ter o saldo final para você jogar isso para o mês seguinte, para você negociar com o devedor, enfim, fica fácil de cobrar os honorários e te dá uma imagem, uma visual, você consegue visualizar melhor esse retorno. E existe alguma forma mais segura de pagamento? Olha, quem está começando na advocacia não vai ter problema nenhum em adquirir uma maquininha de cartão de crédito e um sistema simples de pagamento de boleto. Tá? São as formas mais simples e mais seguras que você tem para receber. Claro, o cartão de crédito é espetacular, porque ali é garantido, a pessoa passa o cartão, te paga parcelado, existe a possibilidade de você receber à vista, é muito fácil. O boleto é mais pela praticidade mesmo, você consegue emitir o boleto, vai ter um custo, você joga esse custo para o cliente, você já calcula mais ou menos isso quanto vai custar, e ele facilita muito no final. Então, ou seja, no final do mês você consegue ter o relatório dentro do programinha, e eu vou te dar uma dica simples aqui. Existem sistemas até gratuitos, mas os sistemas que cobram aí 2, 3, 4 reais por cada boleto, ele te dá um esquema
de planilha pronto que facilita muito a tua vida e te economiza muito tempo para você pensar em outras coisas. Tem alguns até que enviam informativos de vencimento para os clientes? Exatamente. Então você pode cadastrar ali o telefone do cliente ou o e-mail do cliente, ele manda, vai vencer o boleto e tal, não lembra disso. E isso é uma ferramenta, né, uma inteligência que te economiza tempo e facilita lembrar o cliente, porque muitos clientes, sim, eles esquecem mesmo, né, de fazer o pagamento. Eu sempre brinco, o brasileiro adora um parcelamento, né, então às vezes esquece disso. Então você ter essas ferramentas é importante e ferramentas também de cobrança é bom. Não pode, eu já ouvi muita gente falando assim, eu tenho vergonha de cobrar, eu não sou um bom cobrador, não consigo cobrar os honorários. Olha, nada mais importante você se sentir valorizado por receber. É tão bom pagar quanto é bom receber. Então é importante você vestir essa cabeça de falar, não, eu tenho que receber, é importante que o cliente entenda que ele tem que me pagar, e se ele pagar atrasado, exceto raríssimas exceções, você vai pagar com juros, vai pagar com multa, eu vou cobrar e ponto final. E tem uma questão que aflige muitos jovens advogados, que é quanto ao valor dos honorários. Para saber quanto que vai cobrar, você tem alguma dica nesse sentido? O valor dos honorários, a gente tem a tabela da OAB que define ali um piso de quanto você vai cobrar. Obviamente cada estado tem o seu valor, né, a sua base para iniciar. Agora é importante que você faça uma análise de quem você está atendendo, não é verdade? Não é porque duas ações são iguais que você vai cobrar o mesmo valor. Eu digo iguais no sentido, olha, eu vou fazer uma ação de cobrança. Tenho dois contratos, um é de um fotógrafo e o outro contrato é de uma empresa multinacional ou é de uma empresa maior, que, sei lá, uma indústria, e o valor é mais expressivo. Não dá para cobrar a mesma coisa de contrato inicial, porque também o teu cliente ele precisa saber se você tem estrutura para segurar ele, tá? Isso é uma conversa para outra oportunidade, né? Como você vai demonstrar que você tem estrutura e como você vai adquirir mesmo essa estrutura, mas a cobrança dos honorários você tem que perguntar com quem você está falando. Tem alguma pergunta gatilho nesse momento que te ajuda a fixar esse valor de honorários? Melhor pergunta que você faz para o cliente é: quanto é que você ganha? Ali você consegue expor o seu cliente, deixa ele mais frágil, é difícil ele não responder verdadeiramente quanto ele ganha, porque você consegue fazer essa análise e você consegue também mensurar a complexidade do processo. Imagine que você vai fazer uma ação previdenciária, certo? E, embora não seja a minha área, você vai fazer uma cobrança, uma revisão de um cara que teve um salário super alto, que pagou sempre o teto, e você vai fazer de uma outra ação previdenciária de uma pessoa que não, que sempre recebeu um salário mínimo, tal. Você tem que mensurar isso na hora da negociação para você ver com quem você está lidando e você vai conseguir mensurar aí quanto você vai pagar para que também não onere tanto o seu cliente, mas que também você não fique aí desamparado na hora de receber os seus honorários, porque quanto maior o processo, maior a cobrança. Legal. E as diligências? O que você tem a dizer sobre isso? Todo mundo que está começando deve sim trabalhar com diligências. As diligências elas são fundamentais para iniciar a advocacia e eu indico que você procure se inscrever naqueles sites para que as pessoas possam se tornar visíveis, né, para que as pessoas façam buscas por advogados que façam diligências. O Migalhas é o mais famoso de todos, acredito, mas existem outros também. E você, dentro desse portal ali, você consegue estabelecer, sim, algumas alianças, algumas relações duradouras que te ajudam. Eu vou dar aqui exemplos que dentro do nosso escritório a gente conseguiu no início da nossa carreira e que facilitou muito. Nós fechamos contratos fixos com uma grande construtora. Veja só, nós começamos a fazer diligências e ao longo do tempo elas gostou do nosso trabalho e depois conseguimos apresentar para eles nossa proposta de trabalho e fechamos aí um contrato mensal e de assessoria dentro do nosso estado, que para eles foi muito legal e para a gente também. Já conseguimos também boas parcerias com associações e no começo era importante para a gente, porque a diligência te dá uma certa experiência em fazer audiência, em buscar documento e tudo mais. Agora,
diligência por 20, 30 reais é um absurdo. Você tem que valorizar o seu trabalho, mas fazer a diligência sim é um momento importante e não tem nenhum problema em você passar o seu valor e a pessoa não aceitar. Possível que você vai ter que ficar dentro do mercado, mas passe sim um valor justo que você acha que mereça esse trabalho. E venda isso para a pessoa que está lhe oferecendo o serviço. Então, às vezes, ele vai negociar o preço e você fala, olha, eu não vou simplesmente fazer agência, eu vou estudar esse processo, pode ser que aconteça alguma coisa e eu possa te ajudar ali na frente. Talvez ele pense, olha, realmente eu vou passar isso aqui para o meu cliente, que normalmente quem paga é o cliente dessa pessoa que está te contratando, e pode ser uma boa opção. E numa sociedade, os advogados, todos eles deveriam se cadastrar? Isso aumenta a chance de contratação? Com certeza, cadastra todo mundo e tudo que tiver dentro do escopo de vocês, façam, porque no início é bem importante. Depois isso vai diminuindo, com certeza. Você vai tomando outros rumos, o escritório vai crescendo, o faturamento vai aumentando e você deixa a diligência um pouquinho de lado e vai fazendo outras coisas até que você não faça mais diligência. Mas no começo, eu considero fundamental. Beleza, estamos chegando aqui no fim. Tem mais alguma dica para que o advogado iniciante consiga faturar desde o início, que você possa dar alguma orientação nesse sentido? Se fosse para eu definir aqui algo fundamental e que muita gente ignora, é que, embora no estado de Santa Catarina exista já a Defensoria Pública bem instalada e tudo mais, em alguns estados e algumas cidades ainda há a possibilidade de fazer a advocacia dativa, né? Onde o Estado vai lá e te paga. Aqui no estado de Santa Catarina mesmo, eu sei que existe aí um sistema bem bacana de pagamento dos honorários aos advogados. Em que pese a gente aqui, a gente só trabalhou no primeiro ano com a advocacia dativa, né, e recebemos depois, foi um momento importante para a gente entender como é que funcionava, criar experiência, para a gente ganhar corpo, né, até visibilidade, conhecer o judiciário. A gente conversa muito com os juízes, com os promotores, com a audiência criminal, que são as maiorias dos casos de dativo, né, facilita muito a vida do advogado que está iniciando. Então, eu acho que sim, a advocacia dativa como um toque principal dentro do início da carreira de advogado. Ela é fundamental para te dar corpo, para te dar experiência e principalmente porque você consegue aí receber alguns honorários que vão te ajudar ao longo do seu tempo. Antigamente se tinha aí um problema muito grande para receber honorários de dativos. Hoje em dia acho que os tribunais já modernizaram essa situação, né? Tá mais fácil, né? Sim, tem um sistema aqui em eu não sei especificamente em cada estado, mas eu sei que no estado de Santa Catarina tem um sistema específico para isso, já não precisa mais fazer ação judicial, é um procedimento administrativo, cai direto na conta do advogado, o juiz arbitra lá os honorários, então não tem problema nenhum, é bem fácil de receber, mas repito, também a defensoria, a defesa, né, a atuação como dativo, né, não é a mesma coisa que pro bono, né? Você se vincula lá, o juiz te chama e tudo mais, você participa de uma lista. Ela também tem que ter um limite, chega um momento em que é importante você se dedicar a outras funções dentro do escritório e nada impede de você fazer boas ações, tá certo? Nada impede de você atuar pro bono em alguns casos, mas ela tem um limite. Mas para quem está iniciando é fundamental e te ajuda a ganhar corpo. Que bom que você assistiu esse vídeo até o final. Eu espero mesmo que a gente possa ter te ajudado a construir uma advocacia de maior valor. Valeu e até o próximo vídeo.